terceira parte da progressão geométrica, eu vou pegar ainda só em relação ao termo geral e resolver algumas questões de vestibular. Essa primeira, na verdade, não é de vestibular, essa primeira é de autoria própria. Mas então vamos pensar. Eu vou somar um número a cada termo de uma sequência e vou transformar ela numa PG. Quero saber que número é esse. Bom, se eu vou somar o mesmo número a cada termo, eu vou ter que dar a mesma cara para ele, por exemplo, x. Então, essa sequência 2, 23, 107, que parece não ter nenhuma lógica, eu vou chamar agora ela assim, ó, 1x mais 2, 1x mais 23 e 1x mais 107. Como esses números estão em progressão geométrica, eu preciso saber uma coisa. A razão entre eles é sempre a mesma. Ou seja, se eu dividir x mais 107 por x mais 23, isso vai ser a mesma coisa que dividir x mais 23 por x mais 2. O que se faz aqui? Só multiplica cruzado, faz a Xuxa, sei lá qual é o nome que cada um chama. Então, eu vou ficar com x mais 107, que multiplica x mais 2, igual a x mais 23 vezes x mais 23. Eu vou escrever simplesmente x mais 23 ao quadrado. Então, o que eu vou ter que fazer? Multiplicar x mais 107 por x mais 2. Isso aqui vai dar x ao quadrado mais 107x mais 2x mais 214 igual a x mais 23 ao quadrado, que vai dar quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado, que é 529. Então, eu posso cortar o x ao quadrado com o x ao quadrado, não precisa nem se assustar que nem equação de segundo grau vai ter aqui. Vai ficar 109x mais 214 igual a 46x mais 529. Isto aqui vai dar 109 menos 46, 63x, 529 menos 214, 315, portanto, esse x vale 5. Ou seja, aquela minha sequência que eu botei lá em cima, x mais 2, x mais 23, x mais 107, na verdade ela é 5 mais 2, 5 mais 23, 5 mais 107, que é 7, 28, 112. Ou seja, a razão, inclusive, é 4. Eu consegui colocar esses três números em progressão geométrica. Já o segundo exemplo, vocês devem lembrar. Esse exemplo aí, ele está no material de progressão aritmética por engano. Inclusive, eu disse em sala de aula que a gente resolveria ele quando começasse PG, e eu já aproveitei e coloquei aqui. O que ele fala? Que numa progressão aritmética de razão 1/2, tem que anotar essa informação, o primeiro termo, o sétimo e o 19º formam nessa ordem uma progressão geométrica. Então vamos pensar. Primeiro, vamos pensar em progressão aritmética. O primeiro termo, o sétimo termo e o 19º termo. O que isso aqui vai acontecer, gente? Primeiro termo é 1. Como é que eu digo o sétimo termo em uma progressão aritmética? A1 mais 6R. Como é que eu digo o 19º termo em uma progressão aritmética? A1 mais 18R. E se eles estão em PG, agora eu faço exatamente o que eu fiz na questão anterior. Eu vou dizer que o terceiro termo dividido pelo segundo é igual ao segundo termo dividido pelo primeiro. Então, o que é que vai acontecer? A1 que multiplica A1 mais 18R é igual a 1 mais 6R ao quadrado. E aqui, para facilitar, o que eu vou fazer? Eu já vou trocar. Eu sei que a razão é 1/2. Então, esse primeiro termo aqui vai ser o quê? A1 que multiplica A1 mais 18 vezes 1/2, que é 9. Isso é igual a 1 mais 6 vezes a razão. 6 vezes 1/2 é 3 ao quadrado.
Resolvendo então aqui, fazendo aquele chamado chuveirinho, o que vai acontecer? Ó? O A1 vezes A1 vezes 9. Portanto, A1 ao quadrado mais 9A1 é igual a 1 mais 3 ao quadrado. Primeiro ao quadrado, 2 vezes primeiro pelo segundo, mais segundo ao quadrado. Assim como no anterior eu posso cortar esse quadrado e fica mais fácil para mim. Então vai ficar 9A1 menos 6A1 igual a 9, o que vai me dar 3A1 igual a 9, eu divido por 3 dos dois lados e eu tenho que o meu primeiro termo valia 3. Então, qual é essa sequência, na verdade, aqui? O primeiro termo vale 3, o segundo termo vale o 3 mais 6 vezes a razão, que é 1/2, e o terceiro 3 mais 18 vezes a razão, que é 1/2. Portanto, a minha sequência vai ser 3, 3 mais 3, que é 6, e 3 mais 9, que é 12. 12 mais 6 é 18, com mais 3, 21. É a soma dos termos dessa progressão geométrica. O terceiro exemplo é uma questão lá da prova de 2014 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, o que está acontecendo? Tem um padrão de desenhos ali, ó, onde ele divide cada quadradinho em 9 e fica só com 5, apaga 4. Ou seja, o que está acontecendo a cada etapa? A cada etapa, o meu desenho está ficando com um tamanho de 5 nonos do que ele tinha antes, já que 4 pedaços são apagados. Ou seja, é uma progressão geométrica de razão 5 nonos. Ele quer saber a área na etapa 5. Então vamos ver. Qual é o meu primeiro termo? Ele está um único quadrado de lado 1. Se é um quadrado de lado 1, 1 ao quadrado, essa é a área. Eu quero saber o quinto termo. Então, qual vai ser o quinto termo? Vai ser o primeiro vezes a razão elevado na quarta potência. Portanto, vai ser 1 vezes a razão, que é 5 nonos, elevado na quarta potência. 5 na quarta potência é 625. 9 na quarta potência é 6.561. Isso multiplicado por 1 dá o próprio 625 sobre 6.561 avos, o que está ali na alternativa E. O quarto e último exemplo, ele é de 2011, também da URGS. Ele fala que 3 números estão numa progressão geométrica de razão 3, e se eu subtrair 8 unidades do terceiro, vira uma progressão aritmética. Bom, vamos pensar. 3 números em progressão geométrica de razão 3. O meu primeiro eu vou chamar de x, o segundo eu vou chamar de 3x e o terceiro de 9x. Eu poderia chamar de qualquer outra letra, x geralmente é o que a gente usa, né? O que eu sei? Que isso vai virar uma progressão aritmética se eu subtrair 8 unidades no terceiro. Ou seja, isso aqui é uma PA. E a partir de agora, gente, eu resolvo isso aqui como sendo uma questão de progressão aritmética. O que vai acontecer? A razão, ou seja, a diferença entre dois termos consecutivos é sempre a mesma. Portanto, se eu pegar o terceiro termo e subtrair o segundo, isso vai ser a mesma coisa que pegar o segundo termo e subtrair o primeiro. Então, eu vou ter que 6x menos 8 é igual a 2x, portanto, eu vou ter que 4x é igual a 8 e x é igual a 2. Não tem nas alternativas porque a pergunta não é essa. A pergunta é qual a soma dos termos dessa progressão aritmética. Então, vamos lá. O x vale 2, o 3x vale 6, 9x 18 menos 8, 10. Essa é a progressão aritmética que estava sendo procurada. 2 mais 6 é 8, com mais 10, 18, e é B a resposta. Ok, pessoal? Então, essa semana foi só até o termo geral, para ser mais suave.
Na semana que vem, eu mostro para vocês como é que a gente faz as somas das progressões. A soma da PA é uma só, como vocês viram em sala de aula e também viram na semana passada nos vídeos, mas a soma da PG pode acontecer de duas maneiras. Por isso que eu separei em 2 semanas, para não ficar muito pesado. Ok, gente? Então, até lá, bom estudo. Tem uma lista de exercícios que vai aparecer logo aqui embaixo. Quem jogou para o YouTube para ver, obviamente não está no YouTube, vai ter que voltar lá para o Jogo de 4 horas para buscar. Ok? Abraço a todos, a gente se vê em breve. Muito obrigado.